Oi, meus amores, tudo ótimo? Silvana Ávila aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre enquanto dormimos. Todos nós, independente do nível de consciência que a gente tenha, aliás, também é dependente, né? Mas nesse ponto é independente porque todos nós fazemos alguma coisa, alguma atividade. Esse alguma coisa, né, é um trabalho no astral, é um trabalho que vai contribuir tanto com a nossa jornada, com a nossa própria evolução, quanto a nossa mônada, né, toda a nossa família de alma, quanto com com as outras pessoas, com o ambiente, com a jornada que o planeta também está e todos estamos conectados. Então, é um trabalho em que, ao mesmo tempo que é o indivíduo, que nós ajudamos a nós mesmos, né, a nossa família, a gente também, a nossa família astral, nesse caso, a família espiritual, a gente também ajuda o ambiente, ajuda a Terra, ajuda essa ascensão planetária, que ela aconteça de uma forma mais harmônica e menos danosa possível, menos sacrificante em relação às consciências, nós aqui, por exemplo, que aqui habitamos. Então, sempre quando a gente vai dormir, aliás, quando a gente já está dormindo, né, a gente faz algum trabalho astral que vai variar conforme o nosso nível da consciência, conforme a consciência do nosso eu superior, seja em relação a estar simplesmente só aprendendo, assistindo aulas para poder adquirir mais consciência, conseguir ter mais entendimento de como as coisas funcionam para então começar a trabalhar, ou propriamente, né, os dois juntos, assim como está tendo, daí vai variar, repetindo, conforme o seu nível de consciência. E aí também vai variar conforme aprender as aulas e já aplicar, fazer algum trabalho independente de qual seja. E o trabalho tem várias categorias, que vai ser de novo conforme a evolução e a consciência do seu eu superior, designado também em relação ao seu DNA, sua linhagem estelar, né? Conforme o que você já tem uma predisposição genética e consciencial para direcionar aquele trabalho. Tem muitas pessoas que fazem transmutação nos cilindros, que são na malha energética, colaborando em relação ao que está acontecendo para que a gente tenha menos baques terrenos, digamos assim. E também tem outra mais inicial, assim, que todos nós podemos fazer, na verdade, né, que é a doação de energia vital. A energia vital, muitos seres aqui encarnados, né, na fisicalidade, eles precisam de uma certa doação de energia da base, né? Doação de energia vital, que é esse o termo. E tem muitas pessoas que têm essa energia vital, que são capazes de fazer um ancoramento muito lindo. E elas trabalham justamente nessa forma. Então elas colaboram com essa doação dessa energia vital, em que os seres espiritualizados estão ali para direcionar aquela energização, direcionar aquela energia. Eu acho que, se não me engano, no livro Entre o Céu e a Terra, é um livro maravilhoso, inclusive até lembrei dele agora. Ele é muito gostoso, ele fala sobre isso. Ele fala até sobre uma senhora que pediu um prolongamento em relação ao filho para resolver umas certas pendências. Só que como ele estava num estado enfermo, ele precisava de uma energia vital, uma doação de energia vital. E nesse caso, como é uma doação de energia vital em relação à Terra mesmo, né, a fisicalidade, a manifestação em relação ao ancoramento energético, ao sacra base lá, o vermelhinho, ele precisa de uma doação de alguém que esteja vivo, materializado, para conseguir fazer essa doação. Por mais que eles tenham ferramentas e tecnologia para fazer outras movimentações energéticas no nosso campo, nesse ponto específico, nesta parte da energia vital, é necessário alguém materializado ali, que seja capaz de fazer esse ancoramento e transbordar essa energia para fazer essa doação, para conseguir fazer com que isso aconteça. E tem várias pessoas, inclusive até no canal do EQM tem uma senhora lá que ela comentou, em que ela não, na narração dela, ela só narrou a experiência, mas é essa o ponto, né, em que ela era uma doadora de energia vital e ela fazia certos trabalhos, principalmente em hospitais, para ajudar nas cirurgias e operações ali, que embora ela não tivesse essa outra explicação, ela narrou como é que ela fazia. Então é muito lindo, assim, de perceber os links que a gente faz. E enquanto dormimos, a gente tem espelhos, são portais, janelas, a gente consegue sair, e a gente vai muito de acordo com a nossa frequência, né? Tanto de aulas, aprendizados, quanto trabalhos propriamente dito, quanto a nossa frequência quando a gente vai dormir, porque como estamos aqui, né, nessa fisicalidade, 3D, psicosfera, consciência coletiva, o nosso próprio ego, a gente tem interferências na nossa frequência. Então a gente, por mais que controle, seja uma pessoa fraterna, enfim, né, aquela coisa toda da reforma íntima e lapidada, a gente oscila, a gente dá algumas osciladas. E às vezes quando a gente vai dormir, por exemplo, discutiu, brigou com alguém, por mais que não tenha sido estúpido ou brutalidade em relação às palavras ou coisa nesse sentido, aquele sentimento, aquela sensação ali, o mal-estar, aquilo daquela discussão,
quando a gente vai dormir, a gente está naquela frequência ali. A gente não está naquela outra frequência mais amorosa, fraterna, respeitosa. E quando a gente vai dormir e não faz uma oração pedido de proteção, porque todos nós fazemos projeções, desdobramentos, sonhos, né? Às vezes a gente vem com aquele sonho maluco. É o nosso consciente da Terra aqui conseguindo trazer aquilo ali, querendo dar uma certa justificativa. Não seria justificativo o termo, mas é como se fosse uma explicação para nós mesmos em relação ao que viu no sonho. Então é como se ele lapidasse ali, lapidasse também não é, mas é como se ele modificasse o entendimento para conseguir trazer um entendimento em relação ao que aconteceu lá. Mas beleza. E aí, quando a gente vai dormir que não faz essa proteção, a gente fica muito suscetível em relação à frequência com que a gente vai se conectar. Então, sabe quando a gente dorme ali chateado, ali, discutiu e tá, vai dormir ali meio pé da vida ali, e a gente tem uns pesadelos, que acorda, parece, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, é justamente essa frequência que a gente se conectou, não pediu proteção, foi dormir assim, né, soltinho, e quando tava pé da vida, foi dormir soltinho, não pediu proteção, a conexão que acontece é diferente. Então, independente do tipo de trabalho que a gente faz, todos nós, a gente nunca para, né? A gente tá sempre trabalhando. A diferença é que no campo astral a gente tem uma nutrição em relação a esse trabalho, porque é diferenciado, a gente consegue se perceber se nutrindo, né? Perceber aquela colaboração, aquela coisa que sabe que alimenta, assim, que é positiva. E os gatos, né? Os animais domésticos, tem cachorro também que consegue perceber. Mas teve até uma vez que eu tava voltando de um sonho, geralmente eu saio pelo teto, vou e volto pelo teto, pelo telhado, né? No caso, teto, telhado, enfim, pela parte superior. E aí eu tava chegando, e a minha gata me viu chegando, e a gente se olhou, e ela caiu, era um apartamento, era no primeiro andar, e ela caiu. E no sonho, né, ou projeção, desdobramento que for, as coisas acontecem muito... É tipo, desejou, piscou, foi, já tá acontecendo, já mudou o ambiente, pisquei, tô lá em Roma, pisquei, tô na Itália, pisquei, tô no Japão. Então é muito rápido, né? Claro que tem algumas vezes que a gente dá uma deslocada, percebe-se o ir e vir, digamos, né? Só que é muito rápido. E aí no que eu cheguei, ela me viu, ela tava na janela da área de serviço. A gente cruzou olhares assim, eu não sei qual era o corpo astral que eu tava ocupando naquele momento, eu tava na minha forma de Silvana, mas a gente se olhou e ela caiu. E eu peguei, fui pro meu corpo, né, e já acordei, na época eu era casada, só cutuquei na época o marido, cutuquei e falei, a gatolina caiu, você bota roupa, né, bermuda, sei lá, veste aí pra gente descer, porque, né, o gato quando vai, ela não era desse perfil, mas enfim, né, o gato quando cai e tem a oportunidade de passear, ele pode dar umas andadinhas ali, uma explorada no local. Ela não, eu sabia que ela ia se esconder, porque ela era muito traumatizada com seres humanos, né, então com outras pessoas. E aí, ok. Aí quando eu cheguei ali no meu corpo, que ela viu que eu cheguei assim do meio do teto da sala, cheguei ali flutuando, a gente se olhou, ela caiu. Eu fui pro meu corpo, acordei já indo atrás da gata lá na garagem, que eu sabia que ela tinha caído do prédio, da sacada do prédio, da área. Então, os gatos, eles tem gatos assim, inclusive, que eles são portais, né? Vamos colocar dessa forma, que eles facilitam e vão com a gente e observam. E, inclusive, observa os gatos de você, se você tem gato, observe observe o observar dele, né? O que ele fica cuidando, como ele está te cuidando, porque nessa transição planetária, os animais também estão fazendo essa ascensão, essa transição, e os gatos, eles são muito sensíveis, eles são muito ligados nessa energética, né? Por mais que os cachorros também possam ser, os gatos, eles têm uma sensibilidade, vamos colocar assim, uma sensibilidade mais afinada. E, enfim, essa daí a gatolina me viu chegando. E então observe também os seus gatos, porque eles também conseguem perceber a energia do ambiente, independente do que a gente faz, do nosso sonho, né, do tipo de trabalho que você esteja envolvido. E quanto mais lapidado, fraterno, amoroso, respeitoso, sem preconceito, sem julgamento, mas reforma íntima mesmo, você fazendo a reforma íntima, cuidando da sua energética, você consegue ter mais oportunidade de lembranças em relação ao que você faz. Até é um benefício, tá? É um benefício a gente não lembrar de tudo que é feito lá, porque acaba se tornando um pouco, não é cansativa a palavra, mas às vezes dá uma pesada, sabe? Na nossa capacidade emocional de abarcamento aqui. Então é muito positivo que a gente também não recorde. Mas vá pedindo, vá ficando atento aos seus sonhos, vá percebendo os sentimentos que você está tendo no sonho, o que você está sentindo, qual é a interpretação, se você está acostumado ou não está acostumado, porque é muito comum que no sonho a gente sempre esteja acompanhado do nosso mentor.
Olha, é dificílimo, são pouquíssimas pessoas que não estão acompanhadas do seu guia, do seu mentor, inclusive nessas projeções, desdobramento, quando você está fazendo trabalho, que a gente está sempre sendo orientado e direcionado, principalmente nessa outra egrégora, nessa nossa egrégora espiritual. Então é isso, meus amores, só queria colaborar com vocês de essa visão também em relação ao enquanto dormimos, né, que a gente nunca para, a gente está sempre trabalhando, não existe férias. É isso, beijo.